engenheiro, minha formação é engenharia, e na minha vida profissional eu sempre fui gestor de indústrias. E há alguns anos atrás resolvi mudar um pouquinho o foco industrial e virar um gestor financeiro. E é esse o tema que a gente vai conversar um pouquinho agora. O plano da nossa conversa, e que será bem breve, bem sucinta e bem provocativa, girará ao redor de como gerar riqueza, as atividades econômicas que cada um aqui temos, planejando o recurso financeiro e a sobra deste recurso, e falar um pouquinho sobre um tema muito importante no quesito sucessão patrimonial, que é a previdência privada, porém, com o viés e o enfoque de investimento, não simplesmente de previdência como um salário no futuro. Então, eu gostaria de começar falando e provocando todos vocês sobre onde e de que forma geramos riqueza. Pois eu, como gestor financeiro, recebo diariamente clientes me procurando, pedindo como guardar, como ganhar e como remunerar o seu dinheiro. E até jogando contra o meu negócio, eu sempre respondo: existe uma forma só de gerar riqueza. Essa forma é no trabalho, é no dia a dia, é na empresa de cada um de vocês. É lá no escritório, é no serviço, é ali que se gera riqueza. O meu papel é simplesmente fazer com que essa riqueza gerada seja bem mantida, bem remunerada e se prolongue ao longo do tempo e das gerações. Então, esse é o primeiro ponto. Não se deve correr riscos na gestão patrimonial, pois no dia a dia da gente, como empresários, e sejamos empresários donos do seu negócio, ou empresários do próprio negócio, ou empresários trabalhando dentro de alguma empresa, existem riscos da própria atividade econômica, da burocracia envolvida, das operações, do financeiro, do jurídico, de tudo, diariamente nas nossas empresas. Então, o risco é inerente à geração de riqueza. Essa é a provocação. E depois desta riqueza gerada, aí sim é que vem as perguntas. Como manter este recurso e como manter esta riqueza ao longo do tempo para a gente, para o nosso futuro, para a nossa velhice, para os nossos herdeiros e sucessão. E aí é que entramos com a questão de planejamento. Um planejamento bem estruturado que passa por alguns momentos de vida. Primeiro momento, na linha verde, onde começamos a acumular. E essa linha verde vai até um certo ponto, onde, se eu fizer a pergunta para cada um de vocês, teremos respostas diferentes. Até quando queremos trabalhar? Até quando queremos gerar riqueza nova? Até quando queremos estar buscando um salário, um dividendo, um ganho mensal? Essa rampa é sempre uma crescente, porque independente de quanto se ganhe ou quanto se poupe, estamos periodicamente gerando dinheiro novo. Durante este ciclo, devemos nos preocupar basicamente com duas coisas. Uma, rentabilizar ao máximo esta reserva gerada. E outra, proteger esta reserva caso nos aconteça algo inesperado no meio do caminho. Ninguém gosta de falar disso, porém, pode acontecer. E o prazo que a gente coloca aí são 65 anos de idade. É um prazo fictício, pode ser 40, pode ser 80. O importante é ter em mente a trajetória, que até lá devemos sim proteger e rentabilizar. É nisso que eu vou falar um pouquinho agora. O restante a gente vai deixar para estudar depois. Então, durante o ciclo de rentabilização do nosso recurso, nós temos basicamente 4 grandes momentos para pensar e se preocupar. E isso acontece todo dia, todo ano na nossa vida. Eu trouxe um gráfico e eu arrisco dizer que
provavelmente ninguém vai adivinhar do que é esse gráfico, e depois eu explico. Mas esse gráfico, ele explica exatamente os ciclos da nossa economia, seja na nossa economia do bolso, ou seja na economia da nossa empresa, do nosso negócio, ou na economia como um todo a nível nacional. Nós temos o boom, que é o crescimento, nós temos a recessão, que é quando as coisas freiam, nós temos a depressão, após frear sempre vem uma queda, e nós temos a recuperação. Inevitavelmente, após toda a queda, a gente consegue se levantar e as nossas empresas também. Esse ciclo econômico, neste gráfico, é um gráfico do Banco Central, desde 2005, que mostra, independente de estando alto ou baixo, ele mostra exatamente estes 4 ciclos da nossa economia. E por que isso é importante? Porque cada um de nós, como poupadores ou como empreendedores, devemos identificar estes momentos para, então, ou buscar mais rentabilização ou buscar mais proteção, sempre tentando minimizar o risco. Esse gráfico, ele é o gráfico da curva da taxa básica de juros no Brasil, que todo mundo conhece como Selic. Isso mostra exatamente o custo do nosso dinheiro no tempo. Por que eu trouxe esse gráfico para enumerar essa parte da conversa? Porque se a gente entender que a taxa básica de juros, que na minha opinião deveria ser o mínimo a remunerar o nosso dinheiro anualmente, ou seja, qualquer remuneração deveria respeitar no mínimo a taxa básica de juros, que é o custo do nosso dinheiro no tempo. Se a gente tiver isso como premissa e analisar que a taxa básica de juros, ela segue a tendência do ciclo econômico, ou seja, momentos de alta, momentos de baixa e momentos de andar de lado, vamos lá, de andar de lado, a gente vai entender a importância dessa observação na economia do nosso bolso, na remuneração do nosso dinheiro no tempo. Com certeza absoluta, todos aqui, inclusive eu, lá em 2012, 2010, olhávamos o nosso extrato bancário, onde tínhamos lá uma aplicação financeira, exceto poupança na época, e ficávamos felizes em estar remunerando em 1% ao mês o nosso dinheiro. Acho que todo mundo lembra disso, que era muito bom quando se ganhava 1% ao mês. Hoje, a gente olha e está ganhando a metade. 0,5, 0,4, 0,6, algo assim. Isso se explica por causa dessa curva. Numa economia crescente, de baixa inflação, onde os mercados não necessitam pagar muito para captar recurso, se tem uma taxa de juro mais baixa. Ou seja, na leitura, no momento atual, 6,5% é o mínimo retorno necessário para remunerar o dinheiro de cada um de nós, quando guardado ou quando bem aplicado. Então, essa é a premissa básica para a gente conversar. E agora não se assustem, mas eu quis montar essa tabela periódica, porque tem boas cores, para enumerar desde 2003 até 2017, e lá na última coluna nós temos o acumulado, observando todas as influências de Selic, IPCA, que é a nossa inflação, Ibovespa, dólar, e por aí vai. Indicadores econômicos. Ainda quero colocar o INCC nessa tabela, para que a gente possa também comparar com a curva dos custos da construção civil. Observando isso, e aí eu peço que vocês prestem atenção, basicamente no meio da tabela,
na cor amarela, que é o CDI. O CDI reflete exatamente a taxa Selic, que é a taxa básica que o nosso dinheiro deveria ser remunerado. E acompanhando a curva desde 2003 até o ano passado, e praticamente se mantendo esse ano, a gente percebe que, independente de onde aplicarmos o nosso recurso, seja comprando dólar, vendendo dólar, comprando ouro, investindo em ações, ou buscando a remuneração mínima obrigatória, que é a Selic, nós temos, na média, e vejamos lá a última coluna, o acumulado, o CDI ele está exatamente no meio de todos os demais indicadores. O que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente se deve correr risco com o nosso dinheiro, mas sim buscar investimentos que tragam consistência no tempo. Pois muito melhor do que acertar no dólar baixo e vender no dólar alto, ou comprar ações na bolsa baixa e vender na bolsa alta, muito melhor do que isso é buscar aplicações financeiras que tragam consistência no tempo. E, de novo, buscando uma remuneração acima do CDI sempre. Não é fácil achar, mas existe. Esse é o foco. Não é necessário correr risco para bem proteger e bem remunerar o nosso dinheiro. Se correr, que seja com uma pequena parcela do recurso de vocês e que essa parcela seja colocada de forma muito estratégica nas alocações. E sempre buscando curvas de tendência e não simplesmente efeitos manada. O que eu quero dizer com isso? Buscando pontos fundamentais que tragam certeza do futuro e não simplesmente porque a gente ouve na mídia algo que indica que tal produto, tal moeda, tal indicador vai realmente crescer. E aí, para provocar um pouquinho, eu trago uma comparação que fala de uma aplicação muito conhecida e, infelizmente, muito procurada pela grande maioria das pessoas que nos procuram, que é a poupança. E, ao lado, eu trago um gráfico para a gente estudar um pouquinho isso. A poupança, como todos devem saber, no governo Dilma, sofreu algumas alterações e foi criada a nova poupança. E foi criada uma nova regra para esta poupança, baseada na taxa Selic. Antigamente não era baseada na taxa Selic, nós tínhamos uma taxa meio que fixa em poupança. A partir de então, a poupança foi baseada em taxa Selic. Por isso a importância de entender aquele gráfico da Selic. Se a Selic estiver acima de 8,5%, que não é o caso de hoje, a poupança paga 70% da taxa Selic. Vale lembrar aqui que a poupança é líquida de impostos. Tá? 70% da taxa Selic, mais TR, que representa muito pouco no rendimento. Caso a taxa Selic seja maior do que 8,5%, a poupança é travada em 0,5% ao mês. Ou seja, quanto maior a taxa Selic, menos proporcionalmente a poupança remunera o nosso dinheiro. E se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a gente recebe 70% dessa taxa. Lá atrás eu comentei a respeito do custo do dinheiro no tempo. Selic é isso, é custo do dinheiro no tempo. Ou seja, se eu estou recebendo 70% do mínimo necessário para remunerar o meu dinheiro no tempo, eu estou deixando todo ano, fazendo todo ano com que o meu dinheiro guardado valha 30% a menos para comprar qualquer insumo, para comprar qualquer bem, para pagar qualquer salário. E aí eu me remeto a 10 anos atrás, quando 2 litros de Coca-Cola custavam aproximadamente R$2.
Hoje, 10 anos depois, se eu chegasse para qualquer um de vocês e fizesse uma pergunta, pedisse R$ 2 emprestado ou R$ 1.000 emprestado e prometesse que em 10 anos eu devolveria o dobro do que eu pedi emprestado. Simplesmente assim. Será que isso seria um bom negócio? Não sei. 1 litro de Coca-Cola há 10 anos atrás custava R$ 2. Hoje, os mesmos 2 litros de Coca-Cola custam R$ 5. Ou seja, se eu tivesse pedido R$ 2 emprestado para qualquer um de vocês devolvesse hoje R$ 4, eu não teria remunerado o mínimo necessário para vocês terem hoje o mesmo poder de compra que tinham há 10 anos atrás. Precisariam 25% a mais de dinheiro para comprar a mesma garrafa de Coca-Cola. Tá? Por isso a importância desta provocação. Pois remunerar abaixo da taxa Selic significa que no tempo o nosso dinheiro vai valer menos. E significa que quando eu chegar lá naquela linha de parar de gerar riqueza e querer aproveitar do que guardei, do que construí, a cada 10 anos eu vou estar perdendo 25% do meu poder de compra e daquele patrimônio que eu bem guardei. Então, sempre tenham em mente buscar aplicações que rendam no mínimo o 100% da taxa Selic, o 100% do CDI. E aí, prestem atenção nas questões de diversificação dos seus investimentos. Pois, se em 25 anos eu apliquei R$ 25.000 a uma taxa de 6% ao ano, poupança, eu tenho, em 25 anos, R$ 107.000 guardados. Legal. Porém, se eu pegar os mesmos R$ 25.000 e, de fato, diversificar os meus investimentos em produtos atrelados a outros indicadores, em produtos atrelados à inflação, em produtos atrelados à taxa básica de juros, e até mesmo eu arrisquei colocar aí em produtos que façam desaparecer o meu dinheiro. Vamos lá, uma ação na bolsa que não deu certo. Eu apliquei 5.000 e perdi tudo em 25 anos. Mesmo assim, se eu buscar um investimento mais inteligente e diversificado, eu tenho como ter 240.000 ao final de 25 anos. Isso é muito bonito de ver, não é fácil de fazer, mas é bonito de enxergar. E aqui eu não estou prometendo ou falando em milagres, e sim simplesmente falando em estudos que existem produtos diferenciados no mercado financeiro, no qual a gente pode sim remunerar mais o nosso dinheiro. E aí, eu tomo a liberdade de falar um pouquinho do porquê que o Thiago, engenheiro, com uma carreira muito bem e promissora na área industrial, resolveu vir trabalhar na área financeira. E a resposta é muito simples. Eu faço isso com o meu patrimônio há mais de 20 anos. E todos os anos, alguém do meu círculo me perguntava: onde que eu coloco o meu dinheiro? Como que eu protejo? E eu não estou falando aqui que eu tinha dinheiro há 20 anos atrás. Não, eu estou falando que o que sobrava, seja R$ 1 ou quantos milhares de reais forem, é possível com uma disciplina e um desejo: buscar consistência no tempo. E pensando nisso, eu, muito cético que sempre fui de produtos de sucessão patrimonial, na minha cultura, na minha família, na minha cabeça,
o único produto que valia a pena investir para ter sucesso no futuro e ter dinheiro no futuro era comprar imóveis, comprar terra. Meu avô sempre me falava isso. E muito cético de produtos assim, eu comecei a pensar, ok, eu já estou conseguindo remunerar bem o meu recurso. Mas e agora? Bem que eu digo, um pouquinho acima da taxa Selic, não é? Não precisa ter muito mais. E agora? Como proteger isso? Como criar a sucessão para os meus filhos, para os meus herdeiros, para a minha família? E tinha um produto que eu odiava, eu abominava, e ainda abomino pela forma como a qual me venderam, que prepara totalmente o futuro. E esse produto se chama Previdência Privada. Ou seja, depois de todo o rendimento, depois de todo o acúmulo, depois de ter remunerado muito acima da Selic, puxa, como fazer para criar uma sucessão disso? E aí, bem provocado pela hoje minha sócia, até então ela era minha gerente de banco, provocado por ela, eu comecei a estudar mais sobre previdência privada. Porém, com um viés muito diferente. O viés de investimento. E não o viés de transformar uma previdência privada em renda vitalícia. Por quê? Porque se eu transformar em renda vitalícia, que é o que a grande maioria de nós fazemos, todo o recurso que eu guardei, na hora que eu decido transformar em renda mensal, este recurso é do banco. E o banco tem a obrigação fiduciária de me remunerar mensalmente, enquanto eu viver, aquele salário mensal advindo de um juro gerado pelo que eu guardei. Legal. E quando eu morrer? Não, quando tu morrer, o dinheiro é do banco. Afinal de contas, eu cumpri com o meu papel de te remunerar mensalmente durante a tua vida. Legal. Aí eu comecei a pensar, ok, tem tanta regrinha na Previdência, e depois eu deixei em algumas mesas um material impresso, tem tanta regrinha na Previdência que eu demorei, acho que uns bons meses, foi quase um ano para me convencer do que era bom em Previdência Privada, e se era bom. Porque até então eu só conhecia a Previdência Privada bancária, que me remunerava 80%, 90% da taxa Selic. Dizia, puxa, mas por que eu vou pôr meu dinheiro na Previdência se nos meus investimentos eu ganho 110, 115, 120 e a Previdência me rende tão pouco? Não quero. E aí eu comecei a pensar e entender melhor sobre segurança da Previdência Privada. Primeiro ponto, é um produto até então impenhorável, até então doável aos herdeiros sem ter que pagar impostos pela doação, até então, porque essas regras podem mudar a qualquer momento. E em morte, esse recurso é líquido do meu herdeiro ou do meu beneficiário em até 30 dias úteis após a morte do proprietário do plano de previdência. Então, poxa, para o futuro ele é maravilhoso. Aí eu fui descobrir que eu tenho como utilizar a previdência privada para diminuir o meu imposto de renda anual. Eu, como empregado nas empresas que eu trabalhei, eu pagava todo ano 27,5% de imposto de renda sobre o meu salário. Uma fortuna. E eu, como jovem que ainda sou, tinha despesas muito baixas mensais. Não tinha despesa médica, não tinha despesa com filhos, não tinha despesas dedutíveis do meu imposto de renda. Então, tudo que eu pagava não voltava. Voltava zero, ou voltava o mínimo. Era até insignificante o que voltava. E aí eu descobri que, via Previdência, eu também consigo deduzir parte, transformar o que eu aplico numa Previdência em despesa no meu imposto de renda. Numa tal de Previdência chamada PGBL. Todo mundo odeia o PGBL, mas ele é interessante em alguns pontos. E aí depois eu fui descobrir que existem sim produtos de previdência privada com viés de investimento que me pagam até mais do que 120% da taxa Selic ao mês, com taxas de administração menores e sem um tal de come-cotas.
que eu não sei se vocês já ouviram falar, quem aqui tem aplicação em fundos de investimento dentro de qualquer banco, de qualquer instituição, todo mês de maio e novembro, se vocês olharem o extrato de vocês, vai ter um débito no fundo. Vocês têm lá 10 mil reais, vai ter um débito. Não interessa do valor que tem. Esse débito, se vocês fizerem a conta, ele é de 15%. Por quê? Porque isso é uma regra que o governo criou, chamada Come-Cotas, no qual, a cada 6 meses, nos meses de maio e novembro, o governo vai lá e antecipa o imposto mínimo sobre o rendimento de toda e qualquer aplicação financeira em fundos de investimento. O que acontece com isso? Vou fazer uma continha bem simples. E essa conta, ela está nesse papel, esta lâmina aqui. Que conta é essa? É uma conta assim. Vamos supor que eu tenha 100 mil reais numa aplicação financeira no mês de maio. E que essa aplicação financeira eu tenha aplicado 90 mil reais. Ou seja, rendeu 10 mil no período. No mês de maio, tu vai ter um débito de R$ 1.500 na tua conta, que é 15% sobre os 10 mil. O que afeta no nosso bolso isso? Afeta que hoje eu tenho 100 mil reais. No dia 1º do mês subsequente, eu não tenho mais 100 mil reais rendendo. Eu vou ter 100 mil reais menos 1.500. Ou seja, eu vou demorar mais algum tempo para refazer os meus 15% e começar a render mais. Numa conta simplista, este Come-Cotas, ele reduz em 1% a nossa rentabilidade ao ano, aproximadamente. É muito dinheiro. Pensem comigo, uma taxa Selic de 6,5% ao ano, eu estou perdendo 1% só no Come-Cotas, e é um número que a gente não vê, a gente não se dá por conta disso. É muito dinheiro. Numa conta de aproximadamente aí 10 milhões de reais, a cada 10 anos sobra R$1 milhão a mais na conta. Só sem ter o Come-Cotas. E a previdência privada não tem Come-Cotas. Ou seja, nessa minha conta aqui, um cliente com uma contribuição mensal de R$1.000, aportando todos os meses R$1.000 durante 20 anos, ele vai ter um ganho a mais de R$52 mil. É muito dinheiro. E eu sempre falo uma coisa, não interessa se é muito ou se é pouco. É nosso. É um dinheiro que a gente construiu. Então, seja R$1 ou R$1.000, é nosso dinheiro. Então, a Previdência como investimento é um excelente mecanismo. Porém, tem algumas pegadinhas que eu vou comentar com vocês. E aí, infelizmente, eu não sou muito partidário de siglas e coisas complexas, mas infelizmente eu preciso comentar um pouco sobre os tipos de previdência privada que existem. Existem 2 tipos, basicamente. Uma previdência privada chamada de PGBL, que significa Plano Gerador de Benefício Livre, e uma previdência privada chamada de VGBL. Somente uma coisa muda entre elas. Somente uma coisa. A previdência P de pato, ela, na hora que tu sacar o teu recurso, tu vais pagar imposto de renda sobre todo o recurso que lá está. Ou seja, eu apliquei R$1.000, rendeu mais 1.000, eu vou pagar o meu imposto sobre os 2.000, não somente sobre o rendimento. A VGBL, eu só pago imposto sobre o rendimento. Essa é a principal e eu diria a única diferença entre as duas. Beleza. Agora, por que alguém em sã consciência vai aplicar num PGBL, já que eu vou pagar imposto sobre todo o meu patrimônio? Porque o PGBL tem uma grande vantagem, que é a vantagem tributária.
Virando a página, eu falo um pouquinho sobre o benefício real do PGBL. O que o PGBL faz? Ele permite que tudo o que tu aplicou no PGBL, limitado, e aí vem o detalhe, limitado a 12% de toda a receita tributável anual da pessoa, seja transformada em despesa no nosso imposto. Ou seja, ele faz com que a base de cálculo do imposto de renda a pagar diminua, exatamente no valor ao qual a gente aportou. Bacana. Só que, quando eu for resgatar ele, eu vou pagar imposto de renda sobre tudo. Ok? Só que não esqueçam de um detalhe. Este valor é teu, não é de mais ninguém. É uma previdência privada em seu nome, em nome do seu filho, em nome de quem tu quiser. De quem tu quiser que esteja dentro de beneficiários no teu imposto de renda. Ela está lá. É um dinheiro teu que vai render, vamos lá, 10% ao ano. E aí eu vou entrar na próxima regrinha, que é o tal do progressivo ou regressivo. Algumas instituições chamam de definitivo o regime o regime regressivo, e outras chamam de progressivo e regressivo. Que faz com que, num regime tributário regressivo, passados 10 anos, eu só tenha a pagar 10% de imposto de renda sobre o meu resgate, ou sobre o meu rendimento, se for o caso de um VGBL. Com isso, eu tive, lá no momento que eu apliquei o dinheiro no plano de previdência, a restituição, o diferimento na restituição, transformei em despesa. Esse dinheiro é meu. Eu deixo ele aplicado durante 10 anos e eu saco ele corrigido, pagando 10% de imposto. É um baita de um negócio. Primeiro, porque eu aumento a minha despesa no imposto de renda. E segundo, porque esse dinheiro vai estar rendendo. E eu posso deixar para os meus herdeiros, eu posso sacar, eu posso usar, posso fazer o que eu quiser. E o plano progressivo, que não é definitivo. Por quê? O plano progressivo ele tem uma regrinha. O imposto de renda sobre o rendimento ou sobre a retirada é de 15%. Ponto. É sempre 15%. Ele nunca chega a 10%, como no regressivo. Só que aí entra uma das pegadinhas do negócio. Pegadinhas é modo de dizer, é uma das regras do negócio, mas a gente normalmente não sabe ou não conhece essa regra. O plano progressivo, ele sofre ajuste fiscal no ano. Ou seja, o que é isso? Enquanto o regressivo simplesmente entra na nossa conta bancária como uma receita, como um lucro, como um seguro que foi utilizado de previdência, o plano progressivo ele vai ser tributado, vai ser computado no nosso imposto de renda como receita tributável. Tudo que eu sacar de um plano progressivo entra no meu IR como receita tributável. Não sei se tem algum contador aqui, mas tudo que entra como receita tributável entra na tabela de imposto de renda de acordo com a Receita Federal. E se eu recebo um salário acima, creio que 5 ou 6 mil reais por mês, a minha alíquota de imposto de renda é 27,5%. Eu paguei os 15% no resgate e vou pagar mais 12,5% na declaração anual. Então, tomem cuidado. E essa já é uma sugestão. Depois tem as sugestões, mas já tomem cuidado com isso. Quem aqui tem planos de previdência privada, avaliem se for PGBL, no máximo 12% sobre o rendimento tributável vocês devem aplicar por ano. Qualquer valor acima de 12% não entra como diferimento fiscal no imposto de renda. Primeiro ponto.
E se for progressivo, tomem cuidado, porque se é um dinheiro, uma reserva de longo prazo, não tem por que ser progressivo. Mudem para regressivo, e é totalmente possível mudar de regime tributário a qualquer momento da vida da previdência privada. Mudem, façam as contas, porque no regressivo eu posso pagar somente 10%. E aí eu volto para a tabela. Vocês estão vendo que no ano zero, ele começa em 35% a alíquota do IR no plano regressivo. Ou seja, eu tenho que esperar 10 anos para chegar a 10%. Só que, passados 4 anos, eu já estou na alíquota de 25%. Quem aqui paga imposto na alíquota de 27,5%, em 4 anos já está tendo vantagem. Simples assim. A partir do 4º ano já vai pagar menos imposto na hora de resgatar, estando no regime regressivo. E se tiver tempo ou paciência, espera os 10% e vai pagar só 10% lá na frente. Se pagar, porque como a Previdência ela é passível de doação com beneficiários em vida, se o cliente não quiser utilizar, se a pessoa não quiser utilizar e quiser deixar para os seus herdeiros, deixa lá para frente, deixa como rendimento, o tempo continua correndo e pode-se pagar os 10% só no herdeiro ou em quem for. Então, estas são algumas regrinhas, são delicadas, mas são interessantes. E aí eu só coloquei um texto aí ao lado, prestem atenção nas taxas de administração de cada plano de vocês e se os planos de previdência que vocês têm possuem taxas de carregamento. Seja a taxa de carregamento de entrada ou de saída. Por quê? Porque muitas vezes tem lá numa cláusula um custo chamado carregamento. E todo mês, quando eu aporto R$100 na minha previdência, eu tenho uma taxinha de 1% de carregamento de entrada. Ou seja, 1% sobre os R$100, eu deixo 1% para a seguradora a cada vez que eu coloco o meu dinheiro lá. Esse 1% vai reduzir a rentabilidade de vocês. É um custo invisível que aparece em alguns planos de previdência. E aí eu arrisco dizer, todo e qualquer plano de previdência, toda e qualquer seguradora pode, e na minha opinião, e se tiver alguém de seguradoras e bancos aqui, me perdoem, na minha opinião, isso tem que ser zero. Porque, afinal de contas, eu já escolhi uma seguradora para me representar. Eu já escolhi um produto onde aplicar. Esse produto já tem taxas de administração, que é um custo que eu pago para bem administrar o meu dinheiro. Por que eu vou pagar mais um custo de carregamento? Para nada. Ou seja, é um custo que tem que ser zero. E muitas vezes a gente está pagando e não percebe. Tá? Porque é um valor pequenininho, a gente acaba não percebendo. Então, tomem cuidado. E outro cuidado é a taxa de carregamento postecipada, ou taxa de saída, que é uma taxa que tu só vai pagar quando sacar. Então, quando tu sacar, além do imposto de renda, tu ainda vai pagar uma taxinha lá para a seguradora, agradecendo ela por ter cuidado do teu dinheiro. Isso também pode ser zerado. Tá? Existem muitos planos que não cobram taxas de carregamento. E aí eu trouxe um pouquinho aí de comparação de produtos financeiros de previdência privada. Eu tomei o cuidado de excluir os nomes dos produtos, porque eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum banco ou nenhuma seguradora. Eu só deixei cada linha mostrando o que estes produtos compram. Compram renda fixa, ou seja, todos eles pertencem à mesma classificação de risco. Todos eles são conservadores. Aqui no meio eu tenho produtos de seguradoras independentes e tenho produtos de Banco do Brasil, de Itaú, de Banrisul e de Bradesco. Isso aí. Banco do Brasil, Itaú, Banrisul, Bradesco e uma seguradora independente que, na minha opinião, é o melhor fundo conservador que tem, que é a linha azul clara, aquela linha que segue uma linha reta.
E a linha preta é o CDI, é a taxa Selic, aquela taxa que lá no início eu falei para vocês. Todo e qualquer produto deve, no mínimo, remunerar a Selic. No mínimo, pagar o meu dinheiro no tempo. Exceto o da seguradora independente, todos os outros, mesmo sendo produtos conservadores, e são, todos os outros, nos últimos 24 meses, estão pagando abaixo do 100%. 94%, 89%, 82%, 88%. E pior, alguns deles, em alguns meses, tiveram rentabilidade negativa. Tiveram prejuízo no mês, mesmo sendo conservadores. Se vocês bem lembram, aqui é maio de 2017, que aconteceu o vazamento dos áudios do Temer com o Joesley Batista. E lá em cima é maio desse ano, pela greve dos caminhoneiros. Ou seja, mesmo produtos ditos conservadores, em 2 anos passaram por momentos negativos. E eu me surpreendo que a cada vez que eu converso com alguns clientes, eles não olham para a aplicação e para a rentabilidade das previdências privadas. Por quê? Porque a previdência está lá para esquecer, para deixar para o longo prazo. E está lá tirando da conta R$100, R$500, R$10.000 todo mês para aplicar na previdência privada. Eles não estão preocupados com a rentabilidade. Só que olha só, isso aqui é dos últimos 12 meses, são os mesmos produtos. Eu quis trazer os 12 meses porque mesmo a aplicação que eu gosto, que é a linha de cima, que em 24 meses estava bem acima do Selic, mesmo ela nos últimos 12 meses deu uma patinadinha. Porém, ela continua acima, quase 102 do CDI. As demais, olhem só a curva delas mês a mês. Mesmo conservadoras, primeiro, pagando extremamente abaixo da Selic. Tem uma aí pagando 67%. É menos que a poupança. Ou melhor, qualquer uma delas que pague menos do que 85% é menos que a poupança. Porque a poupança não tem imposto de renda para pagar. Aqui tem. E o grau de risco, lá na última coluna, todos com grau de risco muito parecido. Só que, mesmo produtos extremamente conservadores em previdência, têm momentos negativos. Isso se deve a principalmente 2 fatores. Um fator, a taxa de administração pode ser muito alta e não compensar o mês. Por isso que eu marquei lá do lado, ó, fundos que compram cotas de outros fundos. Normalmente, em seguradoras bancárias, o banco tem um fundo principal, que tem lá uma taxa de administração de 1% ou 0,5%, que ninguém tem acesso. E ele tem mais 10 fundos de previdência, com diferentes taxas de administração. Esses 10 fundos é que o nosso gerente nos oferece. Um com taxa de administração de 1, um com taxa de 1,5%, que, de fato, todos eles compram cotas daquele fundo principal, que já tem uma taxa de administração. Ou seja, no fim do dia, a gente está pagando 2 vezes as taxas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que difere de um produto para o outro em rentabilidade é pagar menos taxa, porque a estratégia é exatamente a mesma. E aí entra um dos problemas que eu mostrei antes da diversificação. Temos que ter, dentro das nossas aplicações, diversificações inteligentes, e não mais do mesmo. Muitas vezes temos lá investindo em 10 produtos diferentes. Só que todos compram do mesmo fundo ou seguem a mesma estratégia. Isso é perigoso, porque isso não é diversificação. E, mesmo sendo conservadores e aplicando somente em renda fixa, nós estamos vendo aí que, exceto o fundo lá de cima e exceto o fundo azul escuro, todos os outros 3 tiveram uma queda bastante grande
e se recuperaram, não ainda atingindo o ponto em que estavam antes da greve dos caminhoneiros.